para começar o programa. Boa tarde, professor. Boa tarde à pastora Ângela, a todos que estão nos ouvindo, boa tarde a vocês, ao Edward, todos que estão no estúdio, é um prazer estar aqui, uma alegria, agradeço o convite mais uma vez e que Deus nos abençoe a todos. Muito obrigado pela sua participação, professor, e eu vou te falar assim, esse mês de janeiro, já te reportaram aqui, foi um mês especial porque foi um mês que deu bastante repercussão suas participações aqui pelas nossas Minas Gerais, né? E a Rádio Super, por ser um ministério da Igreja Batista da Lagoinha, acaba também tendo uma repercussão meio que global. E a gente fica feliz de ter uma pessoa tão preparada para esses desafios desse século. E eu queria perguntar, professor, não é com temor, mas com esse tema, que eu sei que o senhor na rede social, o senhor já domina, o senhor já tem falado, inclusive quarta teve com o pastor lá falando também, mas é o seguinte, o comunismo, por que o comunismo é tão ruim? Eu estou te fazendo essa pergunta na posição de uma pessoa que eu conversei essa semana. A pessoa disse assim para mim, o comunismo não pode ser ruim, porque o comunismo cuida da necessidade, o comunismo cuida do pobre, o comunismo cuida da iguaria, das pessoas ser iguais. Então por que o comunismo é tão ruim, professor? O comunismo escraviza, extirpa a individualidade do ser humano, faz com que o ser humano seja tratado como se fosse uma comunidade de insetos. Somente o cristianismo é que verdadeiramente liberta, torna as pessoas únicas, individuais. A verdadeira diversidade existe unicamente na cosmovisão cristã. O comunismo hoje não é mais uma oposição ao capitalismo. Isso é um erro conceitual muito importante e comum nos dias de hoje. Para que nós tenhamos uma ideia, o parceiro comercial principal do Brasil é a China, não é os Estados Unidos. O comunismo passa por um desenvolvimento histórico que faz com que ele abandone a tentativa de ação no plano da economia e passe a atuar no campo da ideologia. Então o comunismo tem por fim escravizar as pessoas, ditando como elas falam, pensam e agem. Se vocês quiserem, eu posso dizer com mais detalhes como é que se dá historicamente essa transição. Mas de momento eu quero apenas dizer que o comunismo é um elemento, uma ideologia, um conjunto de ideias que tem ideologias perversas como o LGBTismo, o negrismo, o feminismo, o indigenismo e todas as demais ideologias que extirpam, sequestram, anulam, aniquilam a individualidade do ser humano. E aonde que tá? Eu entendi. É porque eu tô te perguntando isso, já tô deixando claro para os ouvintes, viu, ouvinte? Eu tô fazendo o papel de pessoas que pensam dessa forma. Não penso dessa forma. Eu compactuo com o professor quando ele fala que o comunismo é a ideologia de Satanás. Então eu compactuo com ele com essa ideia. Mas eu estou tentando construir esse raciocínio para a gente bater esse papo, professor, essa aula, porque as pessoas, de fato, elas têm essa sinceridade. Eles não têm uma abordagem histórica do comunismo, que o senhor poderia falar um pouquinho para a gente, porque elas vão nesse lado que acho que seria a prática, que é vendida às vezes uma forma mentirosa nas universidades daquilo que o comunismo é. E aí vem aquela questão misturada com dois demônios, a teologia da libertação e a teologia da missão integral. Então são os dois demônios base dentro da religião. Mas o senhor poderia melhorar para a gente esse argumento base aí, para as pessoas entenderem por que é tão ruim assim? Posso, com prazer. O comunismo nasce com as ideias de Marx e Engels de dar um estatuto a como a sociedade funciona. Marx e Engels tinham a tentativa de dizer como a sociedade funcionava. E para as ideias de Marx, a sociedade funcionava da seguinte forma. Você tinha um Estado feudal que gerava contradições internas, e então você teria uma revolução, a chamada Revolução Burguesa. Então você teria o capitalismo. O capitalismo também geraria tensões internas, aí você teria uma outra revolução, a chamada Revolução do Proletariado. E então nós teríamos o comunismo. Para Marx, a tendência natural de todos os agrupamentos sociais era o comunismo, vindo do feudalismo para o capitalismo e para o comunismo. Ocorre que essa previsão de Marx, que embora a ideia em si possa ser por alguns considerada bonita, essa ideia não corresponde à realidade. As sociedades não funcionam assim. E o primeiro contra-exemplo
A primeira prova de que essa ideia não corresponde à realidade, de forma curiosa, foi a própria Revolução Russa. A Revolução Russa, em 1917, nós tivemos um Estado feudal que passou para um Estado comunista com uma burguesia irrelevante. Nós não tivemos o capitalismo. Então, os pensadores pós-marxistas, vendo isso, pensaram o seguinte: peraí, Marx está errado. A gente não pode, de fato, atuar na economia achando que a ideologia será uma consequência da economia. A gente tem que gradativamente deixar a atuação na economia e passar gradativamente a atuar na ideologia. O próprio Lenin, na Revolução Russa, já tentou fazer isso. Se você for ver o que Lenin fez, Lenin tem uma ação muito mais política do que o marxismo previa. E pós-Lenin, houve pensadores que radicalizaram esse movimento de sair da economia e ir para a ideologia. E eu vou aqui registrar o principal deles, que se chama Antônio Gramsci. Antônio Gramsci, inclusive enquanto estava preso sob o regime de Mussolini, escreveu, ele é italiano, ele escreveu um livro chamado Cartas do Cárcere, Cartas da Prisão. Nesse livro, ele diz claramente que a ação tem que ser na ideologia. Você entrega um conteúdo venenoso com um rótulo bonito. Você entrega algo ruim com um rótulo bonito. E o que é dizer você passar da economia para a ideologia? É dizer que a divisão que era feita no âmbito da economia vai ser feita agora no âmbito da ideologia. Então, em vez da divisão no âmbito da economia, que era entre empregador e empregado, burguês, proletariado, essas divisões para separar o povo e dominá-los, essas divisões passaram gradativamente a ser agora aplicadas no campo da ideologia. Aí veja bem, como é que se dividem as pessoas no campo da ideologia hoje? É pelas estratégias comunistas de colocar as pessoas em categorias separadas para que se dividam e haja domínio sobre elas. Então é o homem contra a mulher, o negro contra o branco, o homossexual contra o heterossexual, um índio contra o não índio, e assim sucessivamente, o nordestino contra o sulista, e assim sucessivamente. Então você começa a criar divisões no âmbito ideológico para dominar. E é aí que vem o aspecto da escravidão. A cor da pele, por exemplo, é de só menos importância para dizer como a gente pensa. A pessoa pode ser da cor que ela for e ela deve ser livre para pensar. Eu vi um podcast uma vez que tinha um homem branco e dois negros. Um negro disse uma opinião e o outro negro, para rebater a opinião do primeiro, disse assim: ei, isso aí não é opinião de pretão, não. Como se houvesse uma opinião que fosse de preto e uma opinião que não fosse de preto. Essa proposta do comunismo acaba com a individualidade. A pessoa não é mais um indivíduo, ele é identificado pela raça dele, pela cor da pele dele. A pessoa não é mais um indivíduo, ele é identificado porque ela é mulher. Uma mulher, por exemplo, que não vá seguir os ditames do feminismo, ela é fortemente atacada, radicalmente atacada. Um negro que não for seguir os ditames do negrismo é fortemente atacado. Um homossexual que não for seguir os ditames do movimento político LGBTista é fortemente atacado. E eu sempre cito o exemplo do hoje já falecido senhor Clodovil Hernandes, que era deputado federal, claramente homossexual, tinha um pensamento livre e era fortemente atacado pelo LGBTismo. Então, essas divisões no campo ideológico sequestram a pessoa e faz domínio sobre ela. Aí, somado a isso, se vocês me permitem, houve um avanço terrível na metodologia de domínio. Esse avanço se dá, notadamente, no século XX. No século XX, nós tivemos a escola de Frankfurt, que em alemão é Frankfurter Schule. A escola de Frankfurt determinou e fez com que nós tivéssemos a percepção do poder da linguagem. O domínio da linguagem representa o domínio do pensamento. E o domínio do pensamento representa o domínio da ação. Então, não só a escola de Frankfurt, como pensadores notáveis do século XX, a exemplo de Ludwig Wittgenstein, que no Tratados Lógico-Filosóficos, que é o livro dele, na proposição 7, tem a assertiva que diz assim, ó, sobre o que não se pode falar, deve-se calar. Então, tudo se resume à linguagem. Em alemão é Wovon man nicht sprechen kann, darüber muss man schweigen. Essa frase, ela é gritante.
É dizer que, se você quer dominar alguém, domine a linguagem. E é isso que nós estamos sofrendo hoje. Você não sabe mais como usar a linguagem. As pessoas querem mandar na sua linguagem. Você não sabe se chama uma pessoa de deficiente, pessoa com deficiente, paralítico. A linguagem é atacada ferozmente. As pessoas não sabem mais nem o que é uma mulher. Quanto mais saber o que é verdade, quanto mais saber o que é normal. Entendi. Estou entendendo? Estou entendendo. A linguagem, nesse sentido, então, é o que domina o comportamento e a cultura. O senhor falou uma coisa que é interessante. Desculpe interrompê-lo. É mais grave do que isso. Sim. A linguagem determina os limites do pensamento. Não se pode pensar fora da sua capacidade linguística. No momento em que se ataca a capacidade linguística, se ataca a capacidade de pensamento. E isso é algo que já é feito de maneira inicial por Goebbels, no projeto de Hitler, é feito por Stalin, no projeto da União Soviética, é desenvolvido psicologicamente por Ivan Pavlov e por muitos outros pensadores terríveis, só para deixar claro o poder destrutivo que é o domínio da linguagem. Muito bom. Pastora, quer falar? Nós estamos vivendo um tempo muito especial em que nós precisamos de estar bem fundamentados na verdade para poder discernir. Nós estamos vendo aí nossos jovens, nossos adolescentes, nossas crianças, famílias e até mesmo muitos que são vocacionados para a obra de Deus, mas no seu preparo têm sido também contaminados com isso. Nós vemos essa questão, por exemplo, da cor da pele, né? Nós não temos raças, né? Raça amarela, raça negra, raça branca. Nós somos uma raça só, a raça humana. Raça humana. E as cores de pele, os tons, como diz o Adalto Lourenço, né? São tons de marrom. Mas isso é muito importante, nós termos estes fundamentos para podermos compreender o que está acontecendo e muito dentro do que nós queremos conversar sobre o comunismo e o cristianismo, a proposta de cada um. Pastor, professor Tassos, você falou um pouquinho aí da história do comunismo. Vamos ver aqui qual é a proposta do comunismo para a pessoa e a proposta do cristianismo para a pessoa. Vamos ver a proposta de Deus e a proposta do inimigo. Vamos ver. Excelente colocação, mas se a senhora me permite, antes de abordar mais diretamente essas perguntas, eu quero trazer aqui à tona e elaborar um pouco mais algo que a senhora falou quando disse nós somos de uma cor só. Uhum. Isso é uma verdade muito mais poderosa no nosso país. Uhum. O Brasil é caracterizado pela mestiçagem. Sim. Não há racismo estrutural no Brasil. Sim. Pode haver racistas, como pedófilos, como assassinos, pode haver racistas. Mas racismo estrutural do Brasil não há. E a mestiçagem é a prova disso. Num país em que há racismo, as pessoas não miscigenam, não se misturam. Sim. Então, o fato de sermos absolutamente misturados é uma prova de que não há racismo estrutural e o comunismo quer atacar isso. Olha que coisa que eu vou dizer, a mestiçagem é um tratado de paz. Sim. Quanto à tensão racial. E o Brasil tem inúmeros exemplos que não há racismo. O presidente do Brasil, em 1910, era um negro, Nilo Peçanha. Era um negro. Pelé é chamado de rei, era chamado de rei. Rei Pelé. O patrono da literatura nacional, Machado de Assis, considerado por muitos um negro. Então, olha a absurdidade que há nesse discurso falso de que há racismo estrutural. E ainda mais, olha a absurdidade que há em dizer, por exemplo, que o Brasil tem 80% de negros. Eu viajo o Brasil de cabo a rabo, de todos os lugares, de cima para baixo, vá à rua, em qualquer país, em qualquer estado, e veja se tem 80% de negros. Não tem. Então é um discurso descolado da realidade, descolado da verdade, com o intuito de dominar. E aqui eu entro na segunda pergunta da senhora. O que é que o comunismo quer por meio dessas ideologias satânicas? Quer acabar com a individualidade, quer acabar com o ser humano, quer forçar uma transformação de fora para dentro. O cristianismo é o obstáculo aos arroubos comunistas. O cristianismo é onde há libertação, é onde há tolerância, é onde há diversidade.
Pastor, eu vou dizer uma coisa impressionante aqui que pouca gente pensa. Hoje há mais liberdade de pensamento na igreja cristã do que nas universidades. Isso é verdade. Sim. Olha, nas igrejas cristãs há mais liberdade do que nas universidades. Sim. Nas igrejas cristãs há mais diversidade do que nas universidades. Sim. Porque a diversidade que a universidade quer é a diversidade da mesma coisa. Se for da mesma coisa, está tudo bem, mas se for diferente, eles atacam. O comunismo quer destruir com a individualidade. Você vê no cristianismo a beleza que é. Não é? O cristianismo é o elemento da busca da unidade, mantendo a diversidade. No momento em que 75% da população de Atenas eram de escravos, 50% da população de Roma eram de escravos, o apóstolo Paulo, na sua carta aos Gálatas, no capítulo 3, no verso 28, diz: não há escravo nem livre, homem nem mulher, judeu nem gentil, todos são um em Cristo Jesus. Sim. Então é por isso que esses arroubos comunistas têm por intuito descristianizar o Ocidente. Então, respondendo especificamente o que a senhora falou, o comunismo quer escravizar, acabar com a diversidade, acabar com a individualidade, quer que as pessoas sejam como uma comunidade de insetos. O cristianismo quer libertar, quer tornar a individualidade plena. Sim. A mudança que o cristianismo propõe é de dentro para fora, não é de fora para dentro. Hoje mesmo eu publiquei no meu Instagram, o pessoal publicou um short, né, um corte de uma palestra que eu dei, dizendo exatamente isso. O rei Josias era um rei bom. O rei Josias. Sim. Agora o rei Josias, ele se expôs às escrituras, rasgou as próprias roupas em arrependimento. Aí quis implementar uma lei civil de índole religiosa, forçando a mudança de fora para dentro. O que aconteceu com o filho do rei Josias, quando exposto às escrituras? Rasgou as próprias escrituras. Pois. Então não há, na visão de mundo do povo de Deus, nunca houve a tentativa genuína, bíblica, nunca houve uma tentativa de mudança de fora para dentro. É de dentro para fora. E digo mais uma coisa, toda igreja genuinamente cristã é inclusiva. O espaço inclusivo que há é a igreja do Senhor. Qualquer pessoa entra na igreja do Senhor. Pode ser homossexual, pode ser de qualquer cor for, seja lá o que for, entra na igreja do Senhor e é tratado com respeito. O que não quer dizer que a tolerância não quer dizer que a igreja acha que tudo é certo, é justo, mas a igreja aceita todos porque acredita numa mudança de dentro para fora. E a mudança de dentro para fora é aquela que encontra sinonímia, é sinônimo de liberdade. Isso é muito importante que seja dito, seja veementizado. Nós somos o espaço de maior liberdade. Só para terminar, para deixar claro como o cristianismo é o espaço da liberdade, você veja que a parada gay, por exemplo, só acontece em país de matriz cristã. Exatamente. Vá fazer parada gay em país muçulmano para ver o que acontece. Nem pense. Nem pense. Nem país no Oriente Médio, vai lá pensar. E país de matriz ateísta, da mesma forma. Vá fazer na Rússia, vá fazer na China, vá fazer... A Rússia estreitou a legislação contra os homossexuais. Então, só em país de matriz cristã é que você tem a verdadeira liberdade. Até Deus respeita o livre-arbítrio. Sim, verdade. Professor Tassos, quando a gente está falando aqui sobre racismo, eu estive na África do Sul e a gente realmente sente ali o que é essa divisão dentro do apartheid ali. Então, por exemplo, as vans que conduzem as pessoas ali como transporte público, tem as vans só de negro, o branco não entra. Restaurantes, lanchonetes, só de negros ou só de brancos. Então, ali estive na cidade de Durban, onde a nossa filha morou, foi missionária ali com seu esposo, Kaiser. E ali, na orla, eles fizeram piscinas e colocaram brinquedos para as crianças, só os brancos podiam usar. Aí depois, quando falaram que foi o fim do apartheid, então vieram os negros usar aquele lugar ali, aí já os brancos não usavam. E a nossa neta, nossa filha, foi com as 3 filhas crianças para lá, a mais velha estava com 11 anos. Ela recebeu na escola, era uma escola cristã, mas naquela escola tinha crianças negras, zulus, tinha crianças indianas,
tinha crianças africanos, que são brancos, descendentes de holandeses, mas nasceram lá na África do Sul. E então, na classe, essas crianças estavam juntas. Mas na hora do recreio, na hora do intervalo, separavam os grupinhos. Um grupinho de branco, um grupinho de indiano, um grupinho de negros. E a nossa neta, acostumada com o Brasil, para a gente ver o que é o Brasil, ela então estava aqui no grupinho de brancos, conversando com a menina, pegava a mão da menina e disse, vamos lá falar com a fulana. Ia lá no grupinho das negras, e pegava na mão da menina, vamos falar com a fulana do indiano. E ela conseguiu misturar essas crianças no intervalo, no recreio. No final do ano, o diretor deu para ela uma medalha, porque ela fez algo que a escola nunca teve. A escola nunca tinha conseguido. Mas isso é, em primeiro lugar, o princípio cristão, mas também uma cultura nossa, brasileira. Porque aqui no Brasil, ela tinha amigas da pele escura, da pele menos escura, mais clarinhas. Então, realmente, a gente vê que é uma falácia, é uma grande mentira essa questão do racismo aqui no Brasil. E realmente o Evangelho, ele nos coloca todos, né, como feitos à imagem e semelhança de Deus e filhos de Deus em Cristo Jesus. Isso é maravilhoso. Isso. E a senhora veja bem que o comunismo não quer solucionar a tensão, ele quer escalar a tensão, ele quer aumentar o problema, ele quer que a briga seja maior, a confusão seja maior. Então o que a neta da senhora fez lá foi exatamente trazer algo que o Brasil tem e deveria se orgulhar cada vez mais disso. Nós demos a solução à tensão racial. E gostaria de só acrescentar algo mais, para que não fique mal entendido. O racismo na história da humanidade não tem nada a ver com a cor da pele. Negros escravizam negros. Aliás, o termo escravo vem de eslavo. Os piratas do norte da Berbéria, que eram negros, escravizaram portugueses brancos do século XV ao século XVIII, antes da escravidão brasileira. Então não tem nada a ver com a pele, com a cor da pele. Os judeus foram 70 pessoas que entraram no Egito como convidados, 400 anos depois eram 2 milhões de escravos. Então é muito importante que a gente deixe claro que escravidão não tem nenhuma relação com a cor da pele. A escravidão é um horror, é uma chaga, é algo perverso. A escravidão extirpa, tira a dignidade do ser humano para tratar o ser humano como coisa. Ele resifica o ser humano, trata como coisa. O ser humano não é algo que possa ser substituído, ele não é uma coisa, ele tem dignidade. Todo ser humano é criado à imagem e semelhança de Deus. E é o cristianismo que diz isso, que liberta. Reforço, relembro o que eu acabei de falar sobre Gálatas 3:28. Naquele momento em que de cada 4 atenienses, 3 eram escravos. É ali que ele disse isso. Em cada 2 romanos, 1 era escravo. Ele diz, não há escravo nem livre. Olhe que afirmativa tão poderosa. E hoje a Igreja do Senhor está negligenciando o que o cristianismo tem de mais belo, que é trazer a solução para essas tensões perversas. Sim, professor, boa colocação. Eu queria entrar numa seara dentro dessa perspectiva também daquilo que já foi exposto aqui, o paralelo do comunismo com o cristianismo. Mas eu tenho uma pergunta que eu acho que ela é meio que provocante. Beleza, eu tenho meu filho até os 18 anos, 19 anos comigo. Eu envio meu filho para a universidade. Em 6 meses ele desvia. Não tem uma tensão errada aí, porque o comunismo, eu sei que ele é perverso, ele é uma ideologia do Satanás, mas ele é tão ruim assim, que durante 6 meses, eu tive 17 anos com meu filho, ele troca a identidade do meu filho, a ponto do meu filho não saber o que ele é? Eu estou até escrevendo um livro sobre isso, sai agora, acho que antes do próximo mês vai sair esse livro, demonstrando que há 2 estratégias do inimigo de nossas almas. Existe a estratégia egípcia, a estratégia do faraó, da dominação, da imposição da força. Mas existe também, pelo inimigo de nossas almas, a estratégia da Babilônia. O rei da Babilônia, ele ofereceu a Daniel e seus amigos a melhor comida e a melhor bebida. A estratégia da sedução.
O comunismo utiliza-se dessa estratégia da sedução, manipulando conceitos que só são possíveis no cristianismo. É por isso que as pessoas são enganadas e, quando não são preparadas, caem facilmente. Por exemplo, dizem que o comunismo é bom porque promove a caridade. Isso é uma falsidade. O elemento central da caridade é a voluntariedade. Foi no cristianismo que se inventou o conceito de caridade como o de se fazer algo por alguém sem esperar nada em troca. No comunismo, nem propriedade privada há, quanto mais a possibilidade de você fazer caridade. Então passa-se a se manipular conceitos. Eu digo mais, todos esses elementos que eles proclamam, deturpando, são graças ao cristianismo. Antes do cristianismo, que havia era barbárie. Em Esparta se matavam as crianças que não se achavam fisicamente adequadas. A cruz, antes de Cristo, era um instrumento perverso de tortura e morte. Foi Jesus que transformou aquilo num instrumento de esperança e vida. Foi depois do cristianismo que se fez sentido alegar uma luta por justiça, igualdade. Todos esses conceitos que o comunismo deturpa e usa só são possíveis de serem ditos graças ao cristianismo. Agora, para deturpar, é por isso que eles muitas vezes têm que qualificar, adjetivar o conceito. Por exemplo, justiça por si só não é suficiente. Ele tem que dizer justiça social. Sempre que você adjetiva um conceito como justiça, você se torna a justiça menos justa. Então, mesmo as pautas desses movimentos sequestram o que o cristianismo fez e deturpam os valores puros, reais, libertadores, que só são possíveis na cosmovisão cristã. Muito boa. Pastor, a gente vai rapidinho para o intervalo e já volta em 1 minuto. Isso aí, Sandrão. Maravilha. Bom, gente, agora confirmando a hora certa, 12h30, a gente volta já já com mais informação, mais debate para você participando aqui com a gente pelo nosso WhatsApp 31 98793 1370. Rádio Super, inspirando você. Olá, querido ouvinte da Rádio Super, eu sou o pastor Hugo Nascimento e estou passando aqui para te fazer um convite muito especial. Está chegando o Test Drive do Carisma e você não pode ficar de fora. O Test Drive do Carisma é uma semana inteira de aula com os nossos professores para você experimentar um pouquinho daquilo que Deus quer fazer na sua vida e na sua história. Acontecerá do dia 29 de janeiro ao dia 3 de fevereiro, tanto pela manhã a partir das 8 horas, quanto também à noite a partir das 19 horas na Igreja Batista da Lagoinha Matriz. Marque essas datas na sua agenda e não perca por nada. Convide mais 2 ou 3 pessoas e vamos juntos mergulhar naquilo que Deus tem para fazer na sua vida e na sua história. Para mais informações, acesse o nosso Instagram, @carismamatriz, e fique ligado em tudo que está acontecendo no nosso seminário. Deus te abençoe. Que tal incluir a leitura em sua rotina e transformá-la em um hábito? Os melhores livros cristãos você encontra na Seara Livraria. Livro para todas as idades, bíblias, devocionais, material de estudo, tudo para te ajudar a se aprofundar na palavra e nos ensinamentos de Deus. Na Seara Livraria você encontra também roupas, brinquedos, artigos de papelaria e diversas opções de presentes para abençoar a vida daqueles que você ama. Além de comprar na loja física, que fica na Igreja Batista da Lagoinha Matriz, em Belo Horizonte, você pode também comprar através do site searalivraria.com.br e receber em sua casa, em qualquer lugar do Brasil. Acesse o site da Seara ou entre em contato pelo WhatsApp 31 98793 6115 e conheça as principais promoções da Seara Livraria. Seara, mais que uma livraria, um ministério para edificar a sua vida. Rádio Super 12h33. Sabe, Sandro, que eu sempre quis fazer isso, menino? É o seguinte, ó, vou colocar o sinalzinho da hora pra você falar bem bonitinho, quer ver? Vamos lá, eu sempre te imitei, vamos lá. Rádio Super 12h33. Aê! Maravilha. Obrigado, voltamos rapidinho com a participação, porque a gente vai aproveitar o tempo. Antes disso, ouvintes, vai ter semana que vem, sexta, sábado, domingo, na comunidade Zona Sul, o TDI, Ciência e Bíblia que não se contradiz. A gente vai estar com os 2 professores excelentes, o Rodrigo
Ou não, o Rodolfo Paz. e o Daniel Trindade. Ô, Daniel, eu sei que você me ama. Eu esqueci, tá? Eu esqueci seu nome, mas eu sei que você me ama. O Rodolfo e o Daniel, eles vão estar lá. Se você tem interesse, entre em contato com a comunidade Zona Sul. No outro programa a gente vai te passar mais detalhes sobre o Instagram, como entrar em contato, para você fazer inscrição. Mas desde já, procura aí, ó, dá um Google aí, ó, Comunidade Zona Sul, Belo Horizonte. Vai estar lá um congresso, um mini congresso, né, sobre o TDI. E com certeza eu vou estar lá. A senhora vai estar lá, pastor? Inscrição gratuita. A inscrição é gratuita, é 0800! Aleluia! E depois a gente vai dar informação também do nosso curso de aprofundamento bíblico na Igreja Matriz da Lagoinha. Mas são projetos que estão começando o ano. Estejam conosco, que a Bússola do Mundo tem muitas outras coisas para vocês. E eu queria começar, professor, com uma pergunta de um ouvinte, que ele diz assim... Como falar, os líderes religiosos que colocam cargas pesadas nas ovelhas, fazendo tal, mas ele fez uma pergunta acima, ele colocou assim, pede para o professor falar do comunismo dentro dos templos religiosos. O senhor tem uma colocação para a gente, professor? Católica, se chama Teologia da Libertação, câncer na igreja protestante evangélica, se chama Teologia da Missão Integral. É tentar transformar a igreja em uma ONG. O assistencialismo passa a ser na igreja o fim da igreja, e não um meio para a pregação, proclamação da palavra da salvação. Não um meio para se atingir pessoas para a mudança significativa e radical da existência, que é abrir o coração para o nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. As pessoas que enveredam por esse caminho acabam tirando Jesus Cristo do lugar que ele deve estar e colocam a cesta básica no lugar. Quero aqui reiterar que não sou contra a caridade. O que eu estou dizendo é que a caridade e a assistência social na igreja não podem ser um fim da igreja. Elas têm de ser um meio para a pregação da verdadeira libertação, que é a entrega da vida ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ocorre que, assim como é da praxe comunista, quando se diz que a caridade é o fim da igreja, isso tem uma aparência boa. As pessoas se envolvem nisso e gradativamente passam, na realidade, a achar uma autojustificação para desmanos que levam na vida. Deixam de combater o pecado, tentar superar os vícios pecaminosos, porque acham que por fazer caridade está tudo certo. Então é um mal perverso, reitero, a teologia da missão integral é um câncer e a teologia da libertação é um câncer que nasce com a influência gritante de teólogos latino-americanos na Conferência de Lausanne. É um problema seríssimo, tem acometido a igreja do Senhor, a igreja passa a ser falsa, a igreja verdadeira é aquela que faz, como fez João Batista, como fez Jesus Cristo, como fez Pedro e todos os cristãos, é aquela que proclama a necessidade do arrependimento, da mudança de vida, da entrega do nosso coração ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Isso. Tem um ouvinte aqui, o professor, que está fazendo uma pergunta assim, um cristão pode fazer assistência social? Estou ouvindo esse debate muito abençoado. Na faculdade, na graduação, eles ensinam diferente sobre assistência social e o cristianismo. O cristão, ele faz assistência social como uma decorrência do fato de ser salvo, mas nunca como uma causa para a salvação. Isso é ferir de morte a suficiência do sacrifício de Jesus Cristo na cruz. A caridade e a assistência social são sim importantes como decorrência da salvação, como meios para atingir outras pessoas para o evangelho de Jesus Cristo. Se a pessoa faz assistência social e não há pregação da palavra de Deus, isso não é trabalho de igreja. A igreja não é uma ONG. A igreja não é uma ONG. A igreja é o céu na terra. A igreja está na contramão do mundo. A igreja é Jesus Cristo trazendo luz para as trevas. É Jesus Cristo trazendo verdade para as mentiras. É Jesus Cristo trazendo esperança para o mundo que jaz em desesperança. Eu reitero, a assistência social em si não é errada. A caridade não é errada. Ela não pode ser o fim da igreja. Ela tem que ser um meio, uma estratégia de pregação de Jesus Cristo. Quando a pessoa é levada a crer que por fazer assistência social está tudo bem só por isso, ela está sendo enganada.
Isso não tem o menor valor no que diz respeito ao aspecto salvífico. A salvação é por Jesus Cristo. A caridade é um meio para proclamar Jesus Cristo. Esse é o papel da igreja. Agora, o que o comunismo quer fazer é destruir sutilmente a igreja de dentro para fora, com aquela aparência boa que eu falei, dando a sugestão de que a igreja pode virar uma ONG, que a igreja pode virar um instrumento unicamente de assistência social, sem fazer oposição ao pecado, sem proclamar Cristo. O erro está aí. Está vendo como é sutil, é muito delicada a diferença, mas as consequências são radicalmente diferentes. Olha, só para terminar, o pior lugar em que uma pessoa pode estar é numa igreja que não é genuinamente bíblica. Uma igreja que acha que Jesus Cristo não é o centro dela. Porque numa igreja assim é o pior lugar para a pessoa estar. Por quê? Porque ela vai estar bem confortável, achando que tudo está certo, quando na realidade ela vai estar escorregando na ladeira bem confortável e macia, que levará diretamente para o inferno. Muito interessante. Pastor? Nós ficamos muito tristes quando a gente vê um cristão que afirma ser comunista. Às vezes até já ouvimos pessoas que lideram ministérios, pessoas que estão numa posição na igreja dizendo que se Jesus Cristo estivesse aqui hoje, ele seria comunista. A gente vê que é um absurdo tão grande. Antes de pedir que você fale sobre essa possibilidade do cristão ser comunista, o que isso significa, eu estive, este ano de 2023, estive ali na Nicarágua. Que tristeza, um país triste, as pessoas tristes, muito tristes. E pastores com quem nós conversamos, então, o pastor da Guatemala passou por muitas dificuldades para entrar ali naquele país, para ministrar a palavra como convidado, mas ele disse que, perguntando por telefone, né, numa ligação telefônica ao pastor da Nicarágua, e como que está? Está tudo bem? Naquele momento quando estavam derrubando igrejas, prendendo pastores, e o pastor, não, tudo bem, nosso governo aqui, e o governo, tudo bem, tudo bem. E quando ele chegou pessoalmente, falou, você disse que estava tudo bem? Estava tudo bem mesmo? Ele disse, olha, nossas ligações são grampeadas. Nós não podemos falar nada contra o governo, porque nós somos atacados, somos presos. Não temos liberdade alguma. Para falar a verdade, o único sorriso de nicaragüense que eu vi, sem ser os casais de pastores com quem estivemos, foi num num adesivo em um ônibus, numa propaganda de sorvete. Então tinha uma família sorrindo. O povo não sorri. Manágua, uma cidade muito suja, muito triste. Também acompanhei Venezuela, já algumas viagens, tivemos 4 vezes na Venezuela, desde o início, quando estavam ainda batalhando, né, na passagem de Hugo Chávez para Maduro. Então, é muito triste a gente ver o que acontece nesses países, a falta de liberdade, e que as pessoas às vezes não compreendem. E nós sabemos que a verdadeira liberdade, como você disse, né, para dar liberdade às pessoas para escolherem, para terem o seu livre-arbítrio, você pode escolher o que você quiser, mas ser um cristão é seguir a Cristo, não é verdade? Amém, pastor. E a senhora, veja bem, a senhora mencionou 2 países, a Nicarágua e a Venezuela. A Nicarágua acaba de entrar na lista dos 50 países mais perseguidores do cristianismo, graças ao comunismo neste país. A Venezuela, que não está em guerra, tem mais refugiados do que países como a Síria ou a Ucrânia, que estão em guerra. Sim. Como é que um regime que não está em guerra faz com que causa mais refugiados de um país do que outros países em guerra? Como é que o comunismo pode ser bom? O comunismo é o contrário do cristianismo.
Então a pergunta é, pode ser cristão e comunista? Não, uma pessoa não pode ser solteira e casada, é uma contradição, assim como não pode ser cristão e comunista. O comunismo é a ideologia do Satanás. Ser cristão e comunista é a mesma coisa dizer que a pessoa pode ser cristã e pode ser satanista. Não pode. Onde o evangelho é pregado genuinamente, com coragem, como sempre deve ser feito, o comunismo diminui. O inimigo do comunismo não é o capitalismo. É muito importante que fique bastante claro isso, pelo que nós vimos no começo aqui do nosso bate-papo. O inimigo do comunismo não é o capitalismo. Eu disse, o parceiro comercial número 1 do Brasil é a China. Eu tive agora, faz algum tempo, naquela região, você faz conexão na China, quando você vem para cá, eu fui à Tailândia, fiz conexão na China, quando eu vim para cá, esse voo fiz conexão em Dubai. Sim. Fiz conexão em Dubai para vir para o Brasil, e essa conexão em Dubai vem muitas pessoas que vêm da China e fazem a conexão no mesmo lugar, e a gente conversa com muitos brasileiros no voo, e os brasileiros vão fazer o que na China? Vão fazer negócios. Então o inimigo do comunismo não é o capitalismo, o inimigo do comunismo é o cristianismo. As igrejas, cuidado para não colocar pessoas com ideais comunistas em liderança, principalmente em ministérios infantis. A estratégia hoje do comunismo não está mais de atacar os cabeças da igreja, os líderes da igreja. Ataca, mas eles estão tentando agora infiltrar-se nas igrejas para fazer uma destruição da base. É muito importante que nós tenhamos essa percepção. Não pode ter pessoas com ideais comunistas, por exemplo, no ministério infantil. Não pode ter. E a gente falou aqui, né? E como sem falar, e a gente falou só a questão da linguagem, tem coisas muito piores. Por exemplo, a vertente LGBTista tem atuado de forma brutal, com propostas que são absurdas, como a de que um homem pode ser uma mulher pode ser um homem. Isso não pode, não é porque não queira, ou o pastor A, B ou C não queiram, é porque existe um impeditivo chamado realidade. Aí você passa essa afirmação absolutamente irracional para uma criança, as crianças são levadas, induzidas a achar isso. O campo intelectual, mental, em que essa informação é estruturada na cabeça da criança, não é o campo da racionalidade. Isso passa a ocupar o campo da religiosidade. Não é uma religiosidade como a cristã que exige a razão, de acordo com a 1 de Pedro 3,15. É uma religiosidade perversa, por isso que essas pessoas viram militantes. As crianças hoje não são mais estudantes, são militantes, graças a um projeto comunista perverso de Paulo Freire, John Dewey, que criam vertentes como o construtivismo, por exemplo, que só são possíveis quando se nega a verdade. Então a gente não pode lidar com isso. A verdade para nós cristãos é muito valiosa. A verdade para nós cristãos é mais do que um conceito, é mais do que uma ideia. A verdade para nós é uma pessoa, é Jesus Cristo. Em João 14,6, Jesus diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Relativizar a verdade é relativizar o próprio Cristo. Pilatos, em João capítulo 18, verso 38, está diante de Jesus e faz a pergunta mais importante que existe: o que é a verdade? Está diante da própria resposta. Aí se vira e vai ter com os judeus, deixa a resposta lá. Ele, diante da própria resposta, faz a pergunta mais importante que existe e não fica lá. Como é que nós cristãos podemos repetir essa ação de Pilatos? Nós temos Jesus, que é a verdade profunda, em grego é aletheia, é o mesmo termo que é utilizado pela intelectualidade grega séculos e séculos antes de Cristo. Como é que nós podemos deixar tudo isso e passarmos a nos envolver numa nova religião? Essa religião LGBTista, essa religião negrista, essa religião da teoria crítica racial. Uma criança branca hoje, que não sabe nem falar direito na escola, está aprendendo que ela é culpada. É culpada pelo quê? Está aprendendo que ela é culpada. Como é que nós podemos, Igreja do Senhor, aceitar essas absurdidades que estão destruindo gerações e gerações? Quantidades e mais quantidades de pessoas com analfabetismo funcional e crianças analfabetas. Verdade, sim. Olha, mais de 50%, pastora, das crianças com mais de 8 anos de idade hoje no Brasil, elas não conseguem ler 60 palavras em 1 minuto e não conseguem fazer contas simples de matemática. Isso é um horror.
No nível do PISA, nós temos um recorte que se mantém o mesmo há anos, não tem melhora. O Brasil, já há algum tempo, nós temos um decréscimo de QI, de geração a geração. E está no ranking da pior educação do mundo, né, Tasso? Pior educação do mundo, com investimento que não é pífio. O investimento financeiro no Brasil, em termos percentuais do PIB, em torno de 6%, não é pífio. Você vê, por exemplo, o senhor como professor universitário, desculpe interromper, mas é uma realidade, você vê que nas universidades, muitas das vezes, está sobrando vaga de mestrado e doutorado porque você não tem aluno qualificado para ocupar a vaga. O cara não consegue compreender. E não só isso também não, ele é obrigado a fazer uma dissertação, uma tese que vai virar e tem que ser o que eles falam. Por exemplo, eles falam assim, o Paulo Freire não é assim porque ele é mais citado do mundo. É claro, se eu não citar ele, eu não passo. Eu sou obrigado a citar ele. Se eu for citar uma pessoa que é contra o pensamento dele, eu não passo em banca nenhuma, nenhum professor deixa eu andar. Nos últimos 50 anos, qual é a tese de doutorado conservadora que existe na Universidade Pública Brasileira? Não tem. Que diversidade é essa? Isso é uma máquina de moer, uma máquina de uniformizar o pensamento. A igreja não pode se dobrar a isso. Nós temos que ser resistência, nós temos que incomodar o mundo. Nós temos que proclamar a verdade, nós não podemos nos acovardar. Sem a coragem, nenhuma outra virtude subsiste. Eu sempre digo que a coragem é a porta por meio da qual todas as demais virtudes hão de passar. A coragem é o ponto de qualquer virtude no ponto decisivo, é o estado de qualquer virtude no ponto decisivo. Nós não podemos nos acovardar, nós estamos perdendo as crianças. Verdade. O Felipe, ele tem uma pergunta aqui que ele diz assim, o que fazer em uma educação contaminada pelo comunismo? E aí eu acrescento, o que fazer também dentro de algumas congregações que eles já têm os seus líderes contaminados pelo comunismo? Porque tem um fenômeno acontecendo aqui no estado de Minas Gerais, Tasso, que estão surgindo igrejas com pseudonome de inclusivas, que os ideais deles é a teologia da missão integral, libertação, e são essas igrejas que estão aderindo a essas pessoas que saem da universidade porque me aceita do jeito que eu sou. Isso é uma igreja satânica. É uma igreja satânica que utiliza a metodologia babilônica proveniente do inimigo de nossas almas. Isso não é igreja cristã. Isso não é igreja santa. Nós temos que ter essa percepção. E isso está influenciando tudo. As escolas temos que estar atentos. As escolas agora estão com a mania de fazer a gestão socioemocional da criança. Você que é pai vai querer que a escola faça a gestão socioemocional do seu filho? Que conversa é essa? Esses programas de gestão socioemocional, alguns dos quais, como o LIVE e tantos outros, têm parcerias com um grupo chamado MEMO. MEMO é homem ao contrário. Vai ensinar seu filho desde criança a deixar de ser homem. É por isso que tem tanto homem frouxo, tanto homem que se não posiciona, tanto homem que não é homem, não toma a liderança da casa, não toma as decisões, homens absolutamente frouxos, com as calcinhas bem apertadinhas, pega a bola, e isso não é homem não. Nós estamos vivendo esse mundo e nós temos que nos posicionar. Agora essa estratégia é mostrar um rótulo bonito. Então igreja comunista não é igreja. Não é igreja. Não é igreja genuína. Igreja é igreja em que há posicionamento. Agora é como Spurgeon dizia, né? A Bíblia diz, nós somos o sal da terra. Aí nós não somos o caramelo da terra, não. Verdade. É todo mundo querendo ser o caramelo da terra, com medo de dizer a verdade. Os pais, em vez de assumir a educação dos filhos, querem que a escola faça tudo. E às vezes quer que a igreja faça tudo. Os pais negam a responsabilidade educativa que Deus dá a eles. Olha, o pior lugar para educar alguém, a pior instituição já criada para educar alguém é a escola. A escola serve para ensinar. Ensinar. Quem educa são os pais. Eu falo, quando eu vou para a sala de aula, na sala de reunião, a primeira coisa quando os pais chamam, né, Tasso? Eles gostam disso por causa do Paulo Freire, né? Aí a gente fala assim, mas você é educador? Não, eu não sou educador não, filho. A minha função é ser simplesmente uma pessoa que provê seu filho o senso crítico da sociedade, que ele vai ter discernimento. Quem educa é pai e mãe. Eu não sou educador. Você é professor. É. E professor tem que saber mais do que o aluno.
Porque Paulo Freire diz, não há saberes melhores nem piores. É uma destruição, é uma bagunça total. Um bocado de gente louca. Aquela história, né? O aluno tem que falar lati. Aí você fala, que bonito! Não, você não pode chamar atenção. Você está errado. Isso não é a forma certa. Se você falar isso, você está oprimindo o aluno. Pois é. Olha, antigamente a gente era educado, né? Nunca ninguém ficou traumatizado. O primeiro míssil teleguiado já inventado foi a chinela japonesa da mãe. Até fazer curva fazia. Chinela. Agora pergunta às pessoas se foram educadas da forma que tem que ser educada pelos pais, qual é o sentimento que ele tem em relação aos pais, o sentimento de agradecimento, porque se tornaram pessoas verdadeiras. Hoje, né, hoje as crianças estão mandando. Estão inventando agora, um rapaz chegou para mim e disse assim, pastor, porque o senhor sabe, né? O meu filho está naquela idade da rebeldia. Eu disse, rapaz, eu não sei que tem essa idade não, da rebeldia não. Porque para nós aqui cristãos, rebeldia é proveniente do Satanás, é uma característica do Satanás. Exato. Como se não bastasse essa tentativa de normalização de rebeldia de adolescente, estão chegando agora dizendo que tem a primeira adolescência. Os meninos de 2, 3, 4 anos, um mais mal educado do que o outro, dizendo que isso é normal. E os pais cristãos aceitando isso. Onde é que vai parar? Olha, o mundo quer que os homens sejam frouxos. Os homens sejam frouxos, desde assumir a sua família. O que é que o mundo quer? E tem muito assim. Até na igreja está tendo homem que não quer casar, não quer ter filho, quer fazer o quê? Comprar um apartamento bem pequenininho que há um gato castrado. Isso é o objetivo de muito homem. A mulher é feminista. E os filhos desobedientes? Nós somos o contrário disso. Um homem tem que ser capaz de morrer por sua esposa. Esse é o padrão bíblico de casamento. Sim. Tem de ser capaz de morrer por sua esposa. Sim. Aí você vê hoje na igreja menina querendo namorar com menino usando maquiagem. Você acha que um rapaz de maquiagem é capaz de morrer pela esposa? Um rapaz que usa maquiagem é capaz de morrer pela esposa? Ele não serve para o padrão bíblico de casamento. Ele pode ser uma pessoa muito boa, maravilhosa, pode ser o que for, mas biblicamente ele não serve para o casamento. Isso tem que ser pregado. Você vê esse fenômeno aí na internet hoje, Otávio. Você pega, por exemplo, aí, o rapaz às vezes sofre um assalto, ele sai correndo e deixa a mulher. Deixa os namorados, por exemplo, está acontecendo muito isso na rede social. Você vê o rapaz sendo assaltado, de vez ele proteger a moça ou deixar a moça, ele se dá à frente e deixar a moça ir para as costas, não, ele sai correndo e deixa a moça lá. Essa geração que a universidade forma, a geração do todes, do neutro, das emoções, as emoções não curadas em Jesus te levam para o inferno. É verdade. Pois é, como diz aqui em nós, sei lá a qualidade de homem, né? É difícil. Pastor, a gente está caminhando para o final, tem muita gente aqui perguntando, participando, pedindo as suas redes sociais, da pastora também. Aí eu queria que o senhor passasse, que o senhor falasse as suas considerações finais. A gente aqui da Bússola do Mundo te agradece muito por esse mês, pela sua disponibilidade aí nas suas férias, de poder atender a gente. Obrigado pelos ensinamentos, obrigado por tudo que o senhor tem mostrado. E eu queria, assim, antes de finalizar o finalzinho, pedir em oração aos ouvintes que se possa estar colocando ele, o pastor Tasso, nas suas orações, lembrando dele, porque, gente, na questão hoje Brasil e a questão de ser pioneiro nesse tema, Deus tem levantado ele e tomara que muitas pessoas, pastor, sigam o seu modelo. Eu imagino a luta que o senhor deve passar, as lutas internas que o senhor tem com relação a tudo isso que o senhor está enfrentando, mas saiba que essa luta do senhor não é em vão e que uma dessas pessoas, ouvindo isso que o senhor tem ensinado, elas possam acordar, se despertar da consciência no Espírito Santo e fazer diferença, porque o senhor é valente em ser esse pioneiro de falar dessa forma abertamente. É disso que a gente precisa, de profetas que não temem em perder a cabeça como João Batista. Muito obrigado, de fato são muitas lutas, mas em relação a todas elas o Senhor tem me dado vitória. O nosso evangelho é um evangelho de poder. Amém. Nosso evangelho é um evangelho de transformação. Amém. Nosso evangelho é um evangelho que faz com que nós tenhamos a disposição e a coragem de proclamar a verdade em meio à mentira. Então estamos juntos, agradeço imensamente a toda a equipe, né, na pessoa da pastora Ângela. Foi um prazer estar aqui com a senhora nesse momento. Eu agradeço a todos, ao Edward e todos os demais por essa oportunidade de participar durante este mês, nas quintas-feiras desse programa. As minhas redes sociais são Tassos Licurgo, TASSOS
Lycurgo. Então vai lá no meu Instagram, tem o YouTube, lá você bota meu nome, aparece as redes, Tasso Lycurgo. E como mensagem final, eu gostaria de pedir licença a vocês para conclamar a Igreja do Senhor ao posicionamento. Nós somos chamados para proclamar a vitória que já foi feita por Jesus na cruz. Cabe a nós posicionamento. Temos que nos posicionar naquele que venceu por nós, venceu até a morte. Nós somos aqueles que temos o Espírito do Deus, Criador dos céus e da terra, morando em nós. Aleluia. Nós somos aquele que temos, aquele que criou o universo e tudo mais que existe em Espírito morando em nós. Não há espaço para covardia. A pior coisa que tem um crente frouxo. Vamos levar adiante o chamado que nos é proposto, para que mais e mais pessoas possam abrir o seu coração para a verdadeira liberdade, a transformação de dentro para fora, que se dá pela ação sobrenatural do Filho de Deus, daquele que se fez homem, do Filho de Deus que se fez homem, para que nós, filhos dos homens, pudéssemos ser feitos filhos de Deus. É isso o que devemos fazer. Não há espaço para covardia, não há espaço para pernas cambaleantes, para que saiamos zigue-zagueando pelo mundo sem saber que temos um lugar certo para onde ir, que é o paraíso. Olhemos para o paraíso e façamos o que precisa ser feito aqui, porque queremos saquear o inferno e povoar o céu. Esse é o chamado de todo cristão. Muito obrigado a todos vocês e que Deus os abençoe poderosamente. Amém, pastor. Aleluia, é um prazer podermos estar juntos, pastor Tassos, e realmente eu vejo hoje uma semente que o Senhor está plantando na igreja, de volta às Escrituras, de valorização da Bíblia Sagrada como a nossa regra de fé e prática, como a resposta à verdade de Deus. Eu vejo Deus levantando cientistas ali no TDI, para dizer a Bíblia é inerrante, a Bíblia é a palavra de Deus, a Bíblia ela está bem à frente de tudo na humanidade e a ciência vem atrás descobrindo a cada passo as lindas verdades das Escrituras. Então eu vejo que hoje temos esta grande bênção, este despertar através do TDI, e mais uma vez, conforme o Ed convidou aqui, vamos ter o nosso congresso aqui na Comunidade Cristã da Zona Sul, ali no Belvedere, e vamos ter esse tempo muito especial, e cada um que faz parte é só estudar, examinar as Escrituras, temos nela o poder de Deus, e elas testificam de Jesus, testificam da verdade. Então, vamos rompendo, cumprindo o propósito de Deus e caminhando em sua presença. É isso aí, pessoal. No próximo programa vai ser Adoção na Família Cristã. Vai ser com o pastor do Rio de Janeiro, metodista. Ele vai estar passando por aqui para falar da experiência dele e como é importante a gente se alertar com esse tema. Obrigado, Tasso. Deus te abençoe. Valeu, ouvintes. Fui!